Bom, agora sim, formalmente, vamos dar início à instrução. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Nome completo do senhor. Márcio Osni Karolak. Sua função atualmente? Investigador de polícia. Na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Curitiba. A terceira? Não, segunda delegacia. Isso. Bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, excelência. Hoje vamos tratar de um fato de 2021 que envolve, em tese, o senhor Renan Moraes de Paulo e o senhor Vitor Lopes França Aparecido na qualidade de vítima, é o último, né? O senhor tem relação de parentesco com algum deles? Não, senhor. Compromissado, então, na forma da lei, eu passo a palavra ao doutor Marcelo Bauser. O microfone está funcionando, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde, excelência, tudo bem? O motivo do senhor ter sido arrolado como testemunha desse processo é em razão de um relatório de investigação que foi feito na época, por assim, um relatório, justamente com o colega o Adailton Joaquim Cândido. Sim. Né? Esse relatório é datado de 22 de outubro de 2021, em razão de cumprimento de ordem de serviço do doutor Tito, delegado de polícia da Delegacia de Homicídio da época. Sim. O senhor se recorda desse fato em que foi apurado a morte da vítima Vitor Lopes de França Aparecido ali no Parolim, e aí, em razão das diligências dadas ali pela figura DHPP, no caso, chegaram até o Renan. O senhor lembra mais ou menos a história? Sim, recordo. Então, por favor, vamos usar da sua recordação para contar para os senhores jurados como é que a investigação iniciou, como que a polícia chegou na autoria do fato. Tá. Inicialmente é feito um pré-atendimento pelo plantão da Delegacia de Homicídios. Eles, sempre que há alguma morte violenta, alguma morte com indícios de violência, a Delegacia de Homicídios vai até o local, eles fazem o primeiro levantamento, geram o boletim de ocorrência, esse boletim vem até a delegacia responsável, é gerada essa ordem de serviço, que veio até mim e meu colega, o Adailton. A gente então começou as diligências, a gente vai inicialmente até o local onde foi encontrado o corpo ali, que foi próximo a umas canchas de areia ali no bairro Parolim. Inicialmente a gente busca câmeras de segurança ali para tentar auxiliar na investigação, mas o bairro ali é bem complicado ali, câmeras de segurança ali não existem, ou se existem, os moradores recusam fornecer imagens. Perfeito. Só para ficar claro aqui, essa vítima, Vitor, que tudo indica, teria sido atingida naquele local e levada ao hospital, indo a falecer 8, 10 dias depois. O senhor era da equipe de plantão ou o senhor era da equipe que depois recebeu a ordem de serviço? Só recebemos a ordem de serviço, sim. O senhor não sabe dizer quem seria a equipe de plantão que esteve no lugar do crime lá ou não? De plantão, agora de cabeça não lembro, mas eu acho que está no inquérito, no boletim de ocorrência, tem os plantonistas. André Mariano Tomás Corral. André, provavelmente é ele que efetuou o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência. Sim. Certo. No seu relatório, esse que eu mencionei, foi juntada 2 fotografias do local onde o corpo teria sido encontrado. Né? Claro que o corpo não estava lá, porque teria sido... Foi o senhor que bateu? Foi o seu colega? Sabe quem bateu? Eu poderia ver a foto, mas eu acho que sim. Eu vou pedir para colocar no telão para o senhor. Está no movimento... Mas se está no relatório, provavelmente fui eu, excelência, que fiz a foto só para mostrar o local. Movimento 12.2. Relatório 12.2. É a primeira fotografia. Relatório de investigação. Aí na página. Isso. Vamos lá. Pode baixar. Como está um xerox, no caso? Sim, sim, é a impressão ali, as impressoras. Uma cancha de areia, sim. Carro, balão.
Não, foi eu e o meu colega que fizemos a fotografia, que teria sido o local em que foi encontrada a vítima ali. Foi encontrada a vítima. Essa informação de onde foi encontrada a vítima, de onde e quem passou para o senhor? Veio inicialmente pelo boletim de ocorrência, né? Uhum. A gente foi até o local, conversamos com alguns vizinhos ali, Certo. e eles confirmaram que teria sido ali que a pessoa teria sido socorrida, né? Teria sido levada pelo SEAT, se não me engano. Essa pessoa, como ficou hospitalizada, chegaram a ir até o hospital, tentar conversar com ela, ou imediatamente já foi dito que ela não teria condições de conversa? Não fomos, porque, na verdade, o hospital, geralmente o hospital comunica a delegacia de homicídios quando dá entrada alguém vítima de arma de fogo lá, ou, que nem eu falei, com vítima de agressão, coisas nesse sentido. E acho que nesse caso aí não foi comunicado. Acho que, se eu não me engano, a delegacia foi comunicada pela companheira dele, que foi fazer o boletim de ocorrência lá. Ah, tá. Acho que é Marli o nome dela. Isso mesmo. O senhor chegou a ver a Marli, conversou com ela? Acompanhei o depoimento dela lá, daí na época, né? Ela fez o boletim de ocorrência, eu acho que já no mesmo dia ou no dia seguinte ela já foi ouvida na delegacia para dar os detalhes, porque ela acompanhou acompanhou a vítima boa parte do trajeto dele em que eles andaram ali no bairro, no dia do fato. E ela presenciou esse fato ou não presenciou? Qual foi a versão que ela deu? Ela deu, a versão dela seria de que eles teriam ido para o bairro Parolim ali para consumir bebida alcoólica ali, eles estariam num bar, se não me engano, o bar do Jackson, que fica ali na próximo a Brigadeiro Franco. É uma biqueira conhecida, esse bar do Jackson fica ao lado de uma biqueira conhecida ali como Biqueira do T, é uma biqueira bem frequentada ali, bem movimentada, digo. Então eles ficaram por um período ali, não recordo agora, mas creio que umas 2 horas, eles permaneceram ali consumindo bebidas. Eles teriam saído dali, do local, e foram até um posto de combustíveis que tem ali na rua Venceslau Brás, que dá, creio que uns 2 quilômetros, 1,5 km desse bar. Eles teriam ido até o posto para comer alguma coisa, não sei se era ele ou se era ela que estava com fome. Então eles foram até o bar e de lá ela queria ir embora. Mas de acordo com o relato dela ali, no caminho ali, a vítima já estava um pouco alterada, embriagada ali, ele estava já com os movimentos já mais alterados ali, não estava andando tão bem. E um rapaz, lá pelo que ela conta, o rapaz teria tentado auxiliar ela e a vítima, né, até chegar no posto ali. Ali eles fizeram a refeição, a vítima teria se desentendido com esse rapaz que auxiliou eles. Esse rapaz, por acaso, é o Renan ou é outro? Não, é outra pessoa que a gente não conseguiu identificar. A gente pegou imagens do posto, tudo ali, conseguimos até uma imagem ali, mas a gente realmente não conseguiu identificar. Essa imagem do posto que nós temos aqui, eu assisti ela, é possível ver esse rapaz, a vítima e a Marli, né? Uhum. Essa discussão, possível briga, é filmada também ou essa parte? Não pega. Segundo ela, essas declarações dela, daí nessa briga teria acontecido do lado de fora, ali um pouco afastado, ali onde as câmeras não pegariam essas imagens. Certo. Bom, esse discutiu com ele, ela, o senhor disse que teria deixado ele. Sim, embora. Ali daí, se não me engano, ele teria pedido para que ela fosse para casa, ou ela queria ir para casa. Ele ou ela mesmo teria pedido um Uber e ela foi para casa deixando ele ali no local. Então, ela foi embora, o rapaz já tinha discutido com o não identificado. Sim. Eu tenho apenas o primeiro nome, que é Tiago. Esse foi o nome que ela forneceu. Como eu falei, a gente infelizmente não conseguiu identificar ele. No seu relatório posteriormente foi detido alguém de nome Dentinho. Então, na verdade, a investigação foi bem difícil, porque a gente inicialmente se ateve ao momento em que os dois, né, a Marli e desculpa, o nome da vítima é... A vítima é Vitor Lopes. O Vitor. O Vitor e a Marli estavam nesse bar do Jackson, então a gente até acreditava que ele teria voltado
depois dele pro bar lá onde ele estava inicialmente. Então a gente intimou o pessoal do bar, conversamos com eles, com quem eles puderam citar que estava também no local lá, porém não conseguimos provar nada que teria sido que a agressão dele, que ele sofreu, teria... Para onde ele teria saído, para onde ele foi, e possível retorno dele... Possível retorno. Não, nos comprovou que essa agressão que ele sofreu foi nesse bar do Jackson. Tá. Aí, depois partimos para a opção dessa pessoa com quem ele teria discutido. A gente tentou identificar essa pessoa, corremos, conseguimos essas imagens, conseguimos dar um print da foto desse indivíduo. Fizemos várias diligências, não conseguimos identificar essa pessoa. Continuamos ali diligências ali próximo ao local de onde ele foi encontrado, né, de onde ele foi socorrido. E em momento posterior que a gente acabou conseguindo uma pessoa ali da região que citou que ele teria sido agredido, sofrido disparo de arma de fogo por uma pessoa de alcunha Dentinho. Pessoa ali da região, ali da vizinhança, da onde ele foi socorrido. Mas essa pessoa não foi colhida? Não, ela não queria ser identificada, porque por medo, ali é moradora dali da região. Ela conhecia a pessoa por Dentinho, saberia, conheceria ele, assim, né, de vista, e saberia que eu dizer que seria Dentinho. Com o apelido, com a alcunha de Dentinho ali, a gente fez pesquisas nos sistemas ali, conversamos com outras pessoas da vila ali, próximo ao local, e conseguimos o nome do Renan daí, né? Renan. Aí o Renan daí foi preso, como é que foi? O Renan, na verdade, quando a gente conseguiu identificar ele, se eu não me engano, ele tinha acabado de ser preso por tráfico, acho que por outra coisa. Ele já estava preso. Quando a gente conseguiu identificar ele, há poucos dias ele tinha sido preso. Aí foi solicitado o depoimento dele, onde ele teria confessado daí que ele teria se desentendido com a vítima ali. O senhor acompanhou esse interrogatório dele? O interrogatório não. Eu não recordo se eu estava em audiência, se eu tinha um outro compromisso. Quem acompanhou daí o interrogatório daí foi o próprio delegado, né, e o Adailton. O Adailton, outro investigador. Daí. O depoimento do Renan eu não acompanhei. Você sabe dizer se quando ele depois, já que ele estava preso por outro processo, ele estava acompanhado de advogado no interrogatório dele? Não recordo agora. Não recordo se ele estava acompanhado. Acredito que sim. Sim, né? Ok. E, já que ele confessou o crime, o senhor ficou sabendo o que teria sido o motivo pro crime? O outro investigador, o colega, né, o Adailton, que não está mais conosco ali, ele trabalha em outro órgão agora. O desentendimento ali teria sido porque eu já esqueci novamente o nome da vítima. O Vitor estaria alterado ali tudo e parece que ele estaria armado. A alegação do Renan seria de que o Vitor estaria armado lá, teria apontado uma arma, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. É a alegação do Renan. E aí ele tinha outra arma e atirou. Se eu não me engano, o Renan comentou que teria tomado a arma do Vitor. Da vítima. Tá certo. Mais alguma informação que o senhor tenha? Não, só a dificuldade mesmo de obter informações ali, porque a vila ali é dominada realmente pelo tráfico ali, então as pessoas são proibidas ali de prestar muitas informações. Obrigado, agradeço. Obrigado, senhor. A palavra é defesa. Obrigado, excelente. Márcio, boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Márcio, você já relatou aqui pra gente que, como investigador, acaba chegando a ocorrência, a ordem de serviço depois para a equipe. Então não chegou a participar como plantonista para ir até o local no dia dos fatos, ali no horário dos fatos, é isso, né? Isso, o plantonista que vai, né? Os fatos ocorrem às vezes no período do dia, às vezes da noite, então a gente, como faz o expediente de investigação, a gente não faz o plantão, não vai até o local. Você se recorda se o plantonista chegou a comentar, ou se através das investigações, se foi localizado arma de fogo ali em volta de onde aconteceu o crime, ou não chegou a ser comentado isso? Não, a investigação em si, em nenhum momento apareceu nenhuma arma de fogo. Essa arma que foi utilizada, então, ela não apareceu? Não apareceu. Tá. Você também comentou aqui
que a região ali tem uma biqueira, né, um local ali de comercialização de tráfico nas proximidades do bar do Jackson, é isso? Tanto no local onde a vítima foi encontrada, é um ponto de tráfico, essa praça ali, ela tem uns bancos do outro lado ali, esse ponto aqui, esse círculo aqui onde o corpo foi encontrado. Do outro lado ali tem uns banquinhos ali onde o pessoal comercializa droga também. E no bar do Jackson também, ele é do lado de uma biqueira bem forte, ele bem grande ali, né? E aí, por ter essa proximidade com o tráfico de drogas ali da região, chegou a ser uma linha de investigação ali, que pudesse ter algum envolvimento com o tráfico de drogas, esse homicídio? Sim, a gente acreditou que poderia ser, porque inicialmente ele estava com a companheira no bar ao lado do ponto de tráfico, né? Mas depois acabamos descartando. Pelos relatos da própria companheira, né, que segundo ela eles estavam bebendo apenas, e do próprio proprietário e do atendente do bar do Jackson ali, que eles falaram que eles estavam bebendo, foram todos ouvidos na delegacia. O Jackson, ele chega a figurar como suspeito até no início, como investigado. Sim, no início. E aí é quando é afastada essa hipótese da relação com a traficância. Sim, ali no início ali da região do Jackson, né? Que o do Jackson dá aproximadamente uns 300, 400 metros do local onde ele foi encontrado ali, desse ponto aí onde está marcado. Tá. Aí, na sequência, pelo que eu entendi dessa linha cronológica, é quando surge uma testemunha ali, uma moradora dessa rua que fala do nome do Renan. Citou no apelido de Dentinho, um apelido de Dentinho, né? Tá. Com o Dentinho a gente conseguiu o nome do Renan daí. Tá. E você se recorda o que ela falou sobre os fatos, se ela presenciou, se ela ouviu alguma coisa, ou eram comentários da vizinhança de que teria sido o Renan? Não, só comentários mesmo. Ela falou que o comentário na região ali é que o autor teria sido o alcunhado Dentinho. Somente isso. E esses comentários, Márcio, eles davam conta de qual teria sido a motivação do Renan para praticar o homicídio? Falava-se alguma coisa na região? Não, doutor, não. As pessoas são bem restritas, na verdade eles falam o mínimo possível. O senhor já relatou aqui pra gente que a vítima estava no bar ali do Jackson bebendo, confraternizando, e pelo que me parece, várias testemunhas relataram episódios ali de discussão da vítima, briga com o Jackson. O senhor se recorda disso? Desse episódio? Teve uma situação, acho que eu recordo ali, que acho que ele discutiu, acho que não sei se foi com o dono, com o rapaz que estava servindo ali, por causa de uma dose ali que teria sido a menos, ou era para ele e outra pessoa pegou, uma coisa assim, teve algumas coisas nesse sentido ali no bar do Jackson. No bar do Jackson, que foi o primeiro local que a vítima... primeiro local que eles estavam, que ele estava junto com a Marli. Isso. Tá. Aí depois dessa briga aí que relataram no bar do Jackson, ele vai pro posto Pelanda fazer um lanche. Sim, eles vão, tanto ele quanto a companheira vão pro posto e fazer esse lanche ali onde eles encontram essa outra pessoa. Que é o Thiago, que não foi localizado. Que a gente não conseguiu qualificar. No posto Pelanda, tem relatos ali de que houve discussão entre o Vitor e o Thiago, entre o Vitor e alguma outra pessoa do posto, o senhor se recorda? Não teve relatos de discussão ali, só essa discussão com esse Thiago, esse fato foi relatado pela companheira, né? Tá. Vocês chegaram a conseguir, né, as imagens da câmera de segurança do posto Pelanda, que mostra... Sim, pediu, foi solicitado lá, mas como eu falei pro promotor, né, a imagem não só pega a parte que eles estão dentro do posto, onde eles já estão mais calmos ali, a parte da discussão ali não... Essa discussão com o Thiago que a câmera acaba não registrando. Não, né? registrando, isso. Tá. O senhor se recorda se chegou a participar da oitiva, o depoimento da esposa da vítima, da dona Marli? Se eu participei? Chegou a participar? Participei e não recordo exatamente O senhor se recorda dela ter sido encaminhada para fazer exame de lesão corporal, por ter sido inclusive agredida, tentando separar uma briga do Vitor? Não recordo, doutor. Se recorda desse relato dela, de que ela acabou ali tentando separar a briga, ela foi agredida ou não? Que ela separou, eu recordo, sim. Ela comentou que foi separar a briga. Agora que ela foi agredida, não recordo mesmo. Com relação à vítima,
o que foi registrado pela investigação? Era uma pessoa que trabalhava, sabe com o que ele trabalhava, já havia sido preso, o senhor se recorda? Não recordo, doutor. Desculpa, mas não recordo. Márcio, obrigado, estou satisfeito. Obrigado, doutor. Uma questão pelo conselho de sentença. Encerramos o depoimento. O senhor pode acompanhar o oficial, por gentileza. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Seu nome completo. Marli Lopes Ferreira. E a senhora é do Vitor? É ex-namorado. Ex-namorado. Isso. A senhora será ouvida como informante, mas tem um compromisso moral e ético de colaboração com a justiça, tá certo? Certo. O Bausa tem a palavra. Boa tarde, Marli. Boa tarde. Já foi ouvida na polícia por 2 vezes, já foi ouvido aqui na audiência, Sim. mas hoje é o dia que nós vamos julgar a pessoa que a polícia chegou na possibilidade da autoria do crime, né? Então a senhora tem que contar para os jurados como é que foi aquela noite ou aquele dia que aconteceu, né? Mas antes de chegar nessa noite, uma curiosidade que até agora não foi perguntar. Quanto tempo a senhora conhecia? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E aonde que a senhora o conheceu? Eu conheci ele no trabalho. Qual trabalho? Eu trabalhava numa rede, no Walmart. Na rede. Walmart. Isso. E ele fazia o que lá? Ele era controlador de acesso. Controlador de acesso. Isso. E esse controlador de acesso, assim, ele é tipo um dança, um vigia? O que que é? Não, só controlava os acessos dos clientes que entravam e saíam. Certo. E quando conheceram, já começaram a namorar? Chegaram a morar junto ou não? A gente começou como amigo, logo em seguida a gente começou a namorar, eu saí da empresa, a gente começou a namorar, não chegamos a morar junto, mas eu ficava mais tempo com ele do que na minha casa. Certo. E ele tinha casa própria, morava com alguém? Pagava aluguel, tinha um apartamento, um Ele tinha quarto. um apartamento e pagava aluguel. Isso, Ficava onde esse apartamento? no Alto Alegre das Mercedes, Nas Mercedes. E a Isso. senhora morava onde? em Campo Largo. No Campo Largo. Isso. Mas a senhora sempre estava na casa dele. Ficava mais ali com ele do que na minha casa. Esse período em que a senhora o conheceu, namorou e praticamente conviveram juntos, né? Ele chegou a ser preso, teve algum problema de saúde, apresentou uma personalidade violenta. Não, Do Não. período que a senhora conviveu com ele, não. nunca teve nada. Nesta noite aqui, parece que teriam ido no bar do Jackson, no Paronim, né? Isso. Como que surgiu a ideia de irem, já que a senhora mora em Campo Largo, e morava nas Mercedes, de irem lá no bar do Jackson? Como é que surgiu essa ideia? Ele já conhecia o Jackson, ele tinha trabalhado 2 dias pro Jackson nas kitnet que ele estava construindo, o Jackson, né? Foi como Trabalhou como auxiliar de pedreiro. pedreiro. Isso. Então por isso ele conheceu o Jackson, e Isso. o Jackson tem um bar lá, né? Tem. Eu nunca tinha ido lá. Daí ele tinha arrumado um emprego de controlador de acesso. E a gente, aquele dia, resolveu sair para a gente comemorar o primeiro salário dele. Ele tinha recebido aquele dia. E era dia 7 de setembro, ele tinha pego 2 dias de folgas. E isso, daí eu fiquei com ele no dia 6, no dia 7, e ia ficar com ele até o dia 8. E daí no dia 7 a gente saiu. Que foi nessa madrugada de 7 para 8 que tudo aconteceu. Isso. A gente tinha combinado, a gente ia no shopping, daí ele falou assim, vamos lá no bar, pra você ver como é que é, pra você conhecer, pra quando eu ir lá você não ficar preocupado. Pelo fato dele já frequentar o bar, Isso. ele levou... Isso. Daí, Uma coisa, Vitor, bebia? E o hábito? não diariamente, assim, Diariamente, mas não. Quando saía, Às vezes, assim, bebia. e o uso de drogas? A senhora tem conhecimento se ele usava droga? Usava maconha e tinha um histórico de outra droga, sabe? Outras drogas. Isso. Mas nunca usou na minha frente. Nunca usou na sua vida? Não. Ela nunca viu ele Usando Sob o efeito? outras drogas, não. e sob o efeito, viu? Também não, não. Bom, então nesse dia, praticamente, a senhora ficou o dia com ele, era Isso. para ir no shopping, resolver ir no bar do Jackson. Isso, porque Como é ele... que foram até o bar do Jackson? De Uber? Fomos de ônibus. Foram de ônibus. Fomos de ônibus. Chegaram lá que horas, aproximadamente? Umas 5 horas da tarde, mais ou 5 menos. horas da tarde. Isso. E ele, quando lá chegou, ele efetivamente já conhecia o
bar? Já, porque ele tinha trabalhado lá, né? Então ele já Esse tinha. Jackson estava lá, Na hora que a gente chegamos, não. Depois ele chegou. depois ele chegou. Mas tinha outras pessoas. Tinha. Ficaram lá mais ou menos até que hora? Até umas 11 horas da noite, Até umas mais ou 11 menos. horas da noite. Isso. Nesse período, com certeza, beberam, né? Ele Saíram pra bebeu. Lembra mais ou menos o que ele bebeu? Ele bebeu 2 litrão de cerveja, um copo de licor, um copo de uísque, uma latinha de cerveja e um copinho daqueles pequenos de corote. Ou seja, misturou bastante. Isso. E ele era acostumado a misturar bebida assim? Não, na verdade, a primeira vez que eu tinha visto ele beber dessa forma. E ali o que ficaram fazendo? Ouvindo música, jogando. Ele jogou 2 vezes e ficou bebendo. Eu fiquei sentado do lado dele, eu não bebi. Na verdade, eu tomei só 2 copinhos de cerveja. E a gente ficou ouvindo música, A conversando. senhora lembra a roupa que ele estava? Tava de calça de tactel preta e blusa de tactel corta-vento verde. Verde. Isso. Ele estava armado? A senhora viu ele com arma sair de casa armado? Não. Não viu? Não, eu vivia na casa dele, nunca vi arma. viu ele? Não. Lá nesse bar, teve discussão, briga, alguma coisa no bar do Jackson? Do Jackson, quando deu o horário da gente ir embora, por volta das 11 horas, o Jackson tinha servido uma bebida lá, mas para outro cliente. E o Vitor achou que era para ele, sabe? Era licor, se eu não me engano. E começou a tomar. Daí o Jackson foi lá e pegou dele e falou, não, é para outro cliente. Daí nessa hora houve uma alteração. Entre ele E o o Jackson. dono do bar. Lá, Isso. Uhum. Mas chegaram a brigar? Não, discutiram só e o Vitor ficou revoltado, ficou. Bom, e como é que isso acabou? Exaltado. Como é que essa... Daí o Vitor ficou meio bravo e quis sair. Na verdade, a gente já ia embora mesmo, sabe? Só que a gente estava sem crédito de celular, a gente ia pedir o Uber lá pelo Wi-Fi. Mas como tinha o Wi-Fi, mas como o Vitor estava bravo, meio que revoltado, ele não quis. Ele só saiu e eu saí atrás dele, sabe? E a conta foi paga? Foi pago certinho. Foi pago, foi. Foram embora, a pé. Fomos embora a pé, saímos dali. Daí ele falou que queria ir no bar, no posto Pelanda, comer coxinha. Daí a gente foi. E nesse. A senhora e ele. Ele, aham. Já era mais de 11 horas. Já eram 11 e pouco, mais ou menos. E como ele estava muito bêbado, ele ficava caindo, levantando, toda hora. Toda hora eu ajudava ele não conseguia ficar nem de pé. Caía, levantava. Então a gente levou um tempo bem grande para chegar lá no bar do Pelando. No posto? No posto do Pelando, sabe? Porque ele queria comer uma coxinha lá. Daí a gente foi indo, né? Ele caía, levantava, eu ajudava, ele caía, levantava. E daí teve uma hora que, quando estava quase chegando no bar do Pelando, a gente encontrou um rapaz. E daí, como ele viu que eu estava toda hora ajudando o Vitor, ele ajudou a gente também. Conhecia esse rapaz? Não, nunca tinha visto. Ele Não. conhecia o... O Vitor também não. Ele sempre quis fazer uma boa ação. Sim, ele me ajudou a chegar no posto do Pelando. Certo. Daí a gente entrou no posto, com todo o sacrifício a gente conseguiu chegar lá no posto. Daí chegou lá no posto, o Vitor comprou uma coxinha para ele, um mendigo que estava lá na rua também. Comprou 2 latinhas de cerveja, pagou uma cerveja para esse rapaz que ajudou a gente, sabe? E saímos para fora, fomos num canto lá reservado para eles tomarem a cerveja e comer a coxinha. Nisso esse rapaz saiu e foi pro lado do Parolim. Enquanto isso, eu e o Vitor ficamos sentados lá, sabe? E a gente estava sem crédito para chamar Uber. E daí a gente estava sem saber o que fazer, porque não tinha mais madrugueiro, sabe? E daí nisso, passou uns 20 minutos, esse rapaz que ajudou a gente voltou. Daí quando ele chegou, ele fez uma brincadeira com o Vitor.
E Brigou com ele. ele só chegou e falou pro Vitor, você tá aqui ainda? Daí o Vitor se alterou com ele, né? Levantou e falou, tô aqui ainda. Daí eles começaram a brigar. Aí brigaram. Daí brigaram. Até então não havia tido briga. Não, né? Agora que houve uma briga. Ah, daí houve uma briga, eles saíram. O Vitor e esse E rapaz. esse rapaz, Aqui, esse nome foi Tiago, hein? Tiago. A senhora só sabe que é Tiago. Tiago, Brigou com o Tiago. Daí brigaram no brigaram, tapa mesmo. saíram na mão, eu entrei no meio, levei até não sei se foi um murro ou cotovelada. Mas, assim, mas bateram na senhora ou porque a senhora... Não, é porque eu fui tentar separar. Sabe, a briga foi bem feia mesmo, eles se machucaram. Daí eu consegui contornar a situação, o Tiago foi embora e o Vitor ficou. Ficou. Só que daí, Essa agressão que a senhora sofreu é porque os dois estavam brigando. isso, E a senhora sabe dizer quem teria... não sei dizer quem foi. Não sei se nem se foi murro ou cotovelada. Tá, não sabe nem de qual braço Não sei. para a senhora ali. Mas daí quando a senhora conseguiu tirar o seu companheiro e o Tiago foi embora. Foi embora, eu pedi para ele ir embora. Houve ali alguma troca de ofensas, ameaças? Não, ameaça não, mas só que brigaram. Brigaram. Um deu um no outro, um caiu para um lado, outro para o outro. Isso foi umas 3 vezes, sabe? O Vitor ficou com a boca toda machucada, sangrando. E me conta uma coisa, nessa briga aí, os dois eram mais ou menos do mesmo tamanho? Era mais ou menos o mesmo tamanho. Tá. E dava para... Não sei se a senhora pode me dizer isso. Alguém estava batendo mais que o outro ou estava meio que igual ali a briga? Eu acho que o Vitor, pelo fato do Vitor estar mais Embriagado? embriagado, ele apanhou mais. Ele apanhou Ele não conseguia ficar de pé, Entendi. Ele caía toda hora. caía. Em algum momento o Vitor fez uso da arma de fogo dele para atirar ou o Vitor não tinha arma? Não tinha arma, Mas caso tivesse arma ali, ele poderia sacar e usar? creio eu que não teria condições pelo fato dele estar muito embriagado, não teria. Mas nessa briga não teve arma de Não fogo, teve não nada, faca, só não teve- foi porrada mesmo, perdão da palavra. Bom, foi embora um, a senhora segurou o outro. Quanto tempo depois que vocês... Daí esse tal de Tiago foi embora, fiquei um pouco conversando com o Vitor, mais ou menos 2 horas da manhã, o Vitor falou que ia lá para o Parolim de volta, ia voltar para o Parolim, e eu fiquei ali, ele falou que era para eu ir embora, para eu esperar ele em casa, que ele ia voltar lá no Parolim. E ele disse se ele ia a algum lugar específico, vou voltar no bar do Jackson, ou eu vou atrás do rapaz que briguei aqui. Não disse, mas Disse que ia voltar para o Parolim. o Parolim, só disse que ia voltar lá. Não disse o que fazer? Não, mas provavelmente ele foi atrás de comprar alguma coisa. Foi comprar alguma coisa. Alguma coisa. Droga, prostituição. Isso, Muito embora já estivesse bastante alterado. sim. Neste período que a senhora ficou com ele, embora a senhora já mencionou que ele bebeu bastante, até disse o que ele teria bebido. Ele não comprou ou não fez uso na sua frente disso? Na minha frente, não. Ele tinha celular, o Vitor? Ele tinha. Esse celular foi encontrado, não foi? Como é que Foi, estava com ele no hospital. estava com ele no hospital? Sim, Ou seja, nada dele foi roubado. não. Inclusive tinha dinheiro na carteira dele, tinha os cartões de crédito, Ou tinha. seja, quando ele foi encontrado e levado para o hospital, Tava com. todos os pertences, Sim, cartão com tudo o salário dele, tudo. foi devolvido para... Foi. Bom, e a senhora daí não acompanhou mais o seu companheiro, a senhora foi para casa? Na verdade, eu fui andando do posto Pelanda, sem rumo, eu fui andando, aí cheguei no último tubo que tem lá passa o Circular Sul, daí tinha um senhorzinho limpando o tubo, eu pedi ajuda, o senhorzinho me ajudou, porque eu não tinha para onde eu ir. E o Vitor saiu de perto de mim, era umas 2 horas, 2h08 eu liguei pro Vitor. Não consegui falar pro Vitor. Falou mais com ele. Não. E Como que a notícia chegou para a senhora do acontecido? então, daí eu fiquei lá nesse posto não, no tubo
Outubro. Até 4 horas da manhã, o senhorzinho deixou eu entrar lá e ficar sentada lá esperando passar o madrugueiro. Eu não tinha crédito, mas eu consegui ligar para ele porque eu tinha aquele bônus de 90 minutos, sabe? E enquanto eu fiquei lá no tubo, eu fiz umas 4 ligações para ele, 5 ligações, se eu não me engano, para tentar falar com ele, para ver onde que ele estava. Eu não consegui falar com ele. Daí, quando deu 5 horas da manhã, o senhorzinho foi comigo de a pé até no terminal do portão. Daí lá eu peguei o madrugueiro que passava 6 horas e eu fui para casa dele. Daí quando cheguei na casa dele, eu liguei para a mãe dele para falar o que tinha acontecido. Daí enquanto eu estava falando com a mãe dele, era umas 7 horas da manhã, eles receberam a notícia que às 3h08 da manhã ele tinha dado entrada no hospital. No hospital. Então, pela manhã que a família recebeu a notícia que ele estava internado. Sim. Tipo, não deu nem uma hora depois que eu falei, tentei falar com ele pela última vez e acho que deu um intervalo de 1h30, assim, ele já deu entrada no hospital. A senhora chegou aí no hospital, conseguiu conversar com ele? Eu visitei ele, só que as condições que ele estava, eu conversei com ele, só que acho que... Certo. E ele teria recebido tiros, né? Tiro na testa. Um na testa. Foi só um tiro? Só um tiro. Só um tiro. Eu estava lendo aqui, ela ficou internada, me parece, por 9 dias. 9 dias. 9 dias. E nesse período todo ficou na UTI? Ficou. Entubado? Entubado. Então não teve condições de conversar. Não. Ele tinha outros irmãos? Obrigada. Tinha. Outros irmãos? Tinha, mas não morava aqui. A família dele era aqui mesmo de Curitiba. É de São Paulo. São Paulo. A senhora ficou sabendo se porventura ele, na infância, na adolescência, já teve problemas como esse, assim, de causar briga, alguma coisa? Não. Na verdade, nunca tinha visto ele alterado daquela forma. 3 anos junto. Passagem pela polícia, por alguma coisa? A senhora tem conhecimento? Teve, mas eu não sei direito o motivo. Mas antes da senhora conhecer. Isso. Não sabe o que é. E, bom, ele, desse período de 3 anos, o que a senhora pode dizer para ele? Era uma pessoa boa, uma pessoa que não causava problema para ninguém? O que rolou naquela noite que gerou todas essas confusões dele aí? Na verdade, ele era uma pessoa maravilhosa, tanto é que eu fiquei com ele por 3 anos, né? A gente se dava super bem. Não tenho o que reclamar dele. Foi o melhor namorado que eu tive. Não estou falando isso porque ele está morto, mas é porque foi. A gente se dava muito bem, nunca me agrediu nem com palavras. A senhora era mais velha que ele? Sim. Quanto tempo? Ele tinha, acho que dava uns 13 anos, mais ou menos. 13 anos. Isso. A senhora depois ficou sabendo o que teria acontecido depois que a senhora deixou ele, né? Aí, outro dia a senhora soube que ele foi para o hospital. Ficou sabendo, alguém lhe contou, olha, aconteceu tal coisa. A senhora ficou sabendo o que teria acontecido com a morte dele ou não? Não, na verdade foi o que foram passados para os investigadores. A senhora soube por terceiros. A polícia chegou até uma pessoa, primeiro de alcunha Dentinho. Depois eles investigaram que Dentinho seria Renan. Conhece? Já viu essa pessoa? Sabe dizer quem é? Nunca vi. O Vitor nunca me falou sobre essa pessoa. A senhora alguma vez se encontrou com essa pessoa, seja na delegacia, aqui no fórum? A senhora viu ou alguém lhe mostrou, eu ou o próprio colega defensor, alguma fotografia dele para a senhora dizer, olha, nunca vi, não sei quem é? Não. Não estava. Não. A senhora não sabe nem dizer se a pessoa estava naquele bar? Não sei dizer. Mesmo se mostrasse a fotografia, a senhora não saberia dizer se ele estava ou não no bar naquele dia? Não sei te dizer. Esse Renan, ele comparece depois, porque ele tinha sido preso com um advogado, e ele fala que efetivamente não nega, ele que deu o tiro, mas ele
comenta que ele teria sido assaltado pelo Vitor, que o Vitor teria dado voz de assalto a ele, e ele tomou a arma do Vitor e aí, no caso, deu tiro no Vitor. Essa versão, veja, é a senhora que passou todo dia com ele. Passei. A senhora é banheira, não tem compromisso com a verdade, mas tem compromisso com a sua moral. Né? Uhum. Em algum momento, a senhora sabe dizer se o Vitor tinha ou adquiriu uma arma depois que deixou a senhora? Ou sabe alguma coisa de arma? Não. Não. Eu quero mostrar umas imagens para a senhora não confirmar se é a senhora ou não. Tá. Tá? Senhora Marli, né? Isso. Esse rapaz de verde aqui, É o Vitor. esse é o Vitor. Esse é o Vitor. O de vermelho seria a pessoa que a senhora não conhece, mas que se identificou como Tiago. Isso. Certo. Esse momento aqui que eles estão comprando aí, a senhora lembra onde é que a senhora estava? Eu estava lá fora, depois tava- que eu entrei. Certo. Deixa eu acelerar um pouco. Olha a roupa dele que ele estava. Uhum. Essa era a roupa que ele estava, passou o Isso, dia ó, aquela ali sou eu. aonde? Que acabou, essa aí. Essa aqui é a senhora. Isso. Tá. Depois a gente trabalha com a senhora. É só para identificar. Então, a senhora efetivamente vai no posto de combustível. Aqui nós temos uma imagem, para ver se aparece. Olha lá. Ali eles estão chegando. Quer ver, senhora? Só para confirmar. Tá vendo ali bem no começo? Olha lá. Uhum. O de verde. É o Vitor. Vitor. O outro rapaz, me parece, está usando uma máscara, era na época da pandemia de Covid, que é o Tiago. A senhora Eu fiquei mais pro lado de lá esperando ele sair, só que desde demorar eu entrei. certo. Obrigado. Só para que a gente. Essa discussão e briga que a senhora não nega que teve entre os dois, foi olhando aqui dessa imagem, foi para lá, da onde eles vieram, ou para cá? Pro lado de cá. Pro lado de cá. Ou Isso. seja, depois vocês saíram, vieram aqui em direção a este carro para cá. A gente saiu e voltou pro mesmo lugar de onde a gente veio, sabe? Daí tinha umas gramas lá, Por isso que aonde essas são as câmeras externas do posto, que as imagens não captaram essa briga, essa discussão. É. Tá certo. Não tenho mais perguntas? Obrigado. Passo a palavra à defesa. Obrigado, excelência. Marli, boa tarde. Boa tarde. Queria estender a solidariedade a você Obrigada. nesse momento. Obrigada. Eu vou tentar ser o mais breve possível para não prolongar esse sofrimento, tá? Não é o objetivo aqui hoje, tá? Você relatou aqui pra gente que o Vitor, ele trabalhava como controlador de acesso, como se fosse um vigia. E é controlador de acesso, ele cuidava de entrada e saída de veículos. Tá. No mercado, é isso? Onde Isso. vocês acabaram se conhecendo em 2018. Isso. Tá. No dia dos fatos, ele estava comemorando o novo emprego, o primeiro salário. Isso. Esse novo emprego, você se recorda onde era? Era como controlador de acesso também? Controlador de acesso também na Smart Fit, Na academia. academia. Tá. Isso. Você tem conhecimento se o Vitor ele fazia cursos de vigilância, de controle de acesso, de segurança privada, esses seguranças de caixa forte, por exemplo? Fez curso de segurança e de extensão para carro forte. Tá. Era a área de interesse dele, ele gostava de trabalhar com isso, a gente pode concluir. Sim. Tá. Você também trabalha com segurança, né? Eu trabalhava como chefe de prevenções e percas no Walmart. Tá. No dia dos fatos, pelo que você relatou, me parece que você tinha medo e receio de ir até o Parolim, de ir até aquela região, e o Vitor acabou lhe convencendo Sim. para ele mostrar que não era perigoso, é isso? Tipo que o lugar onde que ele frequentava, que era o bar do Jackson, não tinha problema nenhum, que era tranquilo. Uhum. E que ele queria me tranquilizar, porque eu não gostava muito que ele ia lá, sabe? Dele
acabou me convencendo a ir. Eu falei, não, então vamos, né? Vamos comemorar seu primeiro salário. E a gente foi. Esse receio que você tinha era da região, era do É bar da do região. Jackson? Não, Não da tinha re- acontecido nada especificamente antes? é só da região em si. Tá. O Vitor, ele já chegou a relatar para a senhora alguma briga que ele teve antes ali na região, no Não. bar? Não. Ele frequentava, era semanalmente aquele bar, aquela região? Que eu me lembro, ele foi umas 2 vezes para trabalhar e para se divertir no bar, acho que ele foi umas 2 vezes, que eu me lembro. Tá. O Vitor, pelo que a senhora relata, ele fazia uso de maconha, né? Isso. Ele chegou a relatar alguma briga por conta de droga lá no bar? Se ele estava devendo para alguém? Não, Nunca? não, ele não tinha hábito de comprar sem dinheiro, não. Sim. Que eu saiba, não. Então, pelo que a senhora sabe, quando ele ia fazer a compra para o uso dele próprio, né? Ele ia sempre com dinheiro. Ele Com não tinha esse dinheiro. problema de ficar devendo. Não. Tá. Que eu saiba, não, né? Ele não, talvez não me contava Mas ele tudo. nunca chegou a relatar para a senhora? Não. Tá. No bar do Jackson, vocês chegaram por volta das 5 horas e ficaram até umas 11 horas, foi isso? Tá. Isso. Foi ali que o Vitor ele começou a ficar alterado por conta da bebida? Sim. Tá. A gente tem o relato aqui da senhora de que ele acabou misturando ali uísque, corote. Isso. Tá. E ali no bar do Jackson ele começa a ficar alterado. Você já tinha visto o Vitor daquele jeito? Não, foi a primeira vez. Aquele Vitor do 7 de setembro era o Vitor que você conhecia há 3 anos? Era a mesma pessoa ou você viu uma pessoa transtornada? Tava transtornado, sabe? Claro que era a mesma pessoa, teve os momentos de carinho e tudo. Em momento algum ele me agrediu ou falou alguma palavra para me ofender, entendeu? Me respeitou a todo momento. Mas acabou ficando Só alterado que por a conta da bebida bebida. alterou. Tá. Você não chegou a ver ele fazendo uso de droga naquele dia, né? Não. Tá. Ali no bar do Jackson, você se recorda de uma discussão com o próprio Jackson por conta de uma dose de Sim. bebida? Você se recorda o que aconteceu? O Vitor ele pegou a bebida de um outro freguês? de outro Sim, cliente? a hora que o Vitor estava pagando o consumo dele, o Jackson colocou, não sei se foi uísque ou licor, num copo lá e deixou. Daí o Vitor achou que era para ele e começou a tomar. Daí o Jackson foi lá e falou: não é seu, é do outro menino que estava lá, sabe? Um rapazinho que estava lá. Daí o Vitor ficou bravo, né? Falou assim: se quiser eu pago. E daí, tipo, houve uma discussãozinha lá, sabe? Daí, nessa hora, o Vitor quis sair. Daí a gente saiu, sabe? Ele ficou bravo pelo Jackson ter repreendido ele por estar tomando a bebida. Isso, Foi mais ou menos isso. E aí ele paga a conta e vocês vão embora do bar. Vamos, saímos do bar. Tá. Nesse momento que vocês vão então pro posto Pelanda fazer um lanche. Isso. Tá. Você se recorda se o Thiago, a pessoa que apareceu ali na imagem, em que momento que vocês encontram ele? Vocês já estavam no posto? Não, Encontrou ele na rua? A gente encontrou ele, acho que 1 quadra para cima do posto. Tá. E por que ele decidiu ir junto com vocês? Porque ele viu que o Vitor não estava conseguindo andar direito, porque toda hora o Vitor caía, o Vitor não conseguia ficar de pé. O Vitor precisou de ajuda para caminhar. Sabe? Daí eu segurei o Vitor de um lado e o Thiago do outro, sabe? Até chegar lá. E mesmo assim o Vitor caía, levantava, ele não conseguia ficar de pé. O Vitor estava cambaleando, ele não conseguia ele andar não sozinho. não conseguia. Não tinha condições. Não. Tá, entendi. Quando vocês chegam ali no Pelanda, pelas imagens ali, eu vou pedir para mostrar, por gentileza, do primeiro vídeo que o Dr. Bowser. Ali eu tô junto com eles, ó. Aqui então, Marli, o rapaz do corta-vento verde ali é o Vitor, né? O de boné é o Thiago e você ali conversando. Uhum. Teve alguma discussão ali dentro do posto? Não, ali dentro não. Tá.
Nesse momento ali, o Vitor ele já havia discutido com o Thiago ou estava tudo tranquilo até Tava aquele momento? tranquilo até ali. Ah. Aqui a gente vê que o Vitor ele vai pegar o cupom fiscal dele, né, do cartão. Sim. E parece-me que ele tenta tirar satisfação com caixa do que ele posto. Não, ele só estava vendo se tinha dado certo. Você parece que teve que intervir para afastar. Ele teve alguma porque a discussão senha não ali? estava dando certo, mas depois ele conseguiu lembrar a senha. Tá. Obrigado. Depois vocês saem, tomam a direção ali, o mesmo caminho que vocês tomaram para ir até o posto. É nesse momento ali, que saindo do posto, que o Vitor acaba discutindo com o Thiago ou não? Ali eles ainda tomaram junto mais uma latinha de cerveja, né? O Vitor pagou uma cerveja pro O Thiago, Thiago. pagou uma coxinha para um mendigo, morador de rua, que Aham. estava lá fora. E daí eles tomaram a cerveja junto, lá ele e o Thiago, e eu também estava junto, tomei água de coco. Aham. Daí o Thiago saiu, falou que ia lá pro lado do Parolim, e foi. Daí, acho que uns 20 minutos depois, o Thiago voltou. Deram que o Thiago voltou, o Thiago fez uma brincadeira com o Vitor e os dois se estranharam. Daí um peitou o outro e partiram pra pancada. Mas o Thiago, ele volta já indo para cima do Vitor ou ele, ele fez uma brincadeira? Não, ele chegou falando pro Vitor, nossa, vocês estão aqui ainda, não foram embora, por que não foram embora? Daí o Vitor levantou e falou, e o que você tem a ver com isso? E começaram a brigar. Essa foi a reação do Vitor do nada ali no momento. Sim. Quando você fala que eles começam a brigar, é uma troca de ofensas, xingamentos? Não, só de soco? murro, só soco. Eles chegaram a se agredir fisicamente ali. Sim, sim, Você, inclusive, acabou saindo machucado, tentando separar a briga, né? sim. Tá. Depois desse momento da briga ali, do Vitor com o Thiago, como que o Vitor ficou? Ele deu uma tranquilizada ou continuou alterado? Depois que eles brigaram, o Vitor estava um pouco alterado porque machucou a boca, estava sangrando, né? Daí eu pedi pro Thiago ir embora, falei, Thiago vai embora, ele tá bêbado, não tá conseguindo nem ficar de pé, eu falei, não vale a pena. Daí o Thiago pegou e foi embora e eu fiquei conversando com o Vitor, daí o Vitor falou para mim ir embora. Daí eu falei, vamos junto, vamos andando, a gente pega espera. Daí ele falou, não, eu vou voltar lá no Parolim. Provavelmente ele foi para comprar alguma coisa, por isso que ele não quis que eu fosse junto. Tá. O Thiago, ele ameaçou o Vitor na hora que ele foi embora? Não que eu me lembre. Você lembra se o Vitor ameaçou ele? Não. Também não? Não. Tá. Você respondeu pro doutor promotor com relação à arma de fogo que o Vitor ele não teria condições de usar naquele momento uma arma. Não. Né? Seria muito fácil alguém desarmar ele pelas condições dele. Ele estava naquele momento alterado, é isso? Na verdade, ele não tinha arma, porque eu fiquei o tempo todo junto com ele, desde o dia 6. Eu vivia na casa dele, nunca vi arma, eu limpava a casa dele. Com relação à arma, eu entendi que ele, segundo o relato da senhora, ele não tinha arma de fogo. A minha pergunta é outra. Ele não teria condições de usar uma arma de fogo naquele momento? Não, nem um pouco. Uhum. Quando ele volta pro Parolim, ele fala que vai comprar alguma coisa, que ele vai comprar maconha para usar? Não chegou a falar. Mas eu deduzi porque ele não quis que eu fosse com ele. Tá. Ali na parte de fora do posto, não aparece nas imagens, mas era dentro do posto ainda a calçada, tinha o frentista ali, tinha populares passando, tinha gente em volta? Tinha. Você recorda se alguém chegou a presenciar essa briga do Thiago? A briga não, porque na hora passou o carro perto, eu pedi ajuda, mas... A senhora chegou a precisar pedir ajuda para um carro? Gritei, pedi ajuda, mas ninguém quis ajudar, ninguém parou. Tá. A senhora relatou que o Vitor ele é do estado de São Paulo, né? Isso. A senhora, pelo que a senhora conhecia, sabe se ele já, além de já ter tido eventual problema com bebida ou com briga lá, ele já chegou a ser preso? O que a senhora sabe?
Antes de eu conhecer ele, sim, só que eu não me aprofundei. Não sabe nas- por qual motivo ele chegou a ser Não, preso? não quis me aprofundar. Sim, sim. Tá. Mais algum? Dona Marli, eu estou satisfeito e agradeço pelos esclarecimentos. Tá? Obrigada. Obrigado. Alguma questão pelo conselho de sentença? Encerramos aqui o debate. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Seu nome completo? Marta de Moraes. A senhora tem alguma relação de parentesco com o acusado, com o senhor Renan? Eu sou mãe do Renan. Irmã. Mãe, né? Mãe. Será ouvida nessa qualidade, então, obviamente com um compromisso moral de colaboração com a justiça. A senhora vai responder umas perguntas agora, inicialmente Tudo. pela defesa do seu filho, certo? Tudo bem. A palavra. Obrigado, excelência. Dona Marta, boa tarde. Boa tarde. Dona Marta, a senhora sabe, tem conhecimento da acusação contra o Renan aqui hoje? Sim. Sabe do que se trata? Sim. Sei. O que a senhora tem conhecimento sobre esse... Pode contar desde o início. Desde. Ele chegou em casa, madrugada, né? Na noite do dia 8, nervoso, chorando. Daí contou que foi atacado. E falou que atacaram ele, que ele deu um tiro e chegou desesperado, não sabia o que fazer. E eu tentei acalmar, pedi para acalmar. E ele já tinha decidido, né, sair da vida que tinha. E a gente estava tudo certo para ir embora. E a gente ia embora dia 24 de setembro. Estava tudo pronto, a mudança pronta, e eu vendendo minhas coisas de casa para a gente ir embora. Uhum. E ele já fazia um mês que estava sossegado, já tinha saído da vida, estava deixando na droga também. Tinha uma mulher, assumiu uma menina com a criança. E a gente ia para Santa Catarina para trabalhar, né? Aí que ele chegou desse jeito e a gente decidiu não ir. Chegou desesperado, chegou chorando e falando que deu um tiro e não sabia o que tinha acontecido, chegou nervoso, chorando muito. Tá. O Renan, na época dos fatos, ele tinha recém completado 18 anos, né? Sim. Tá. Sim. Quando a senhora fala que ele chegou na sua casa, vocês não moravam juntos? Ele morava com a senhora? Onde que ele morava? Nesse dia ele não estava. Nesse dia ele tinha alugado uma casinha no Parolim e fazia poucos dias que ele estava morando naquela casa. Que daí ele tinha uma menina com a criança e a menina tinha um assunto para resolver com a criança. Para eles virem para minha casa para nós ir para Santa Catarina. E ele sai dessa casa que ele estava morando no Parolim e busca socorro na casa da senhora. É isso? Ele foi para minha casa. Chegou chorando, nervoso. Era umas 2 e pouco da manhã. 2. Acho que não era ainda 2:30 da manhã. Tá. Na hora que ele chega até a senhora, ele já relata então que ele havia disparado uma arma de fogo contra um homem. Ele já chega falando. Ele falou porque ele disse que ele foi atacado e no desespero ele fez isso. Tá. A senhora contou aqui há pouco pra gente que o Renan estava saindo dessa vida. Estava saindo. Que vida é essa que o Renan estava saindo? Porque antes ele foi envolvido com tráfico, né? Daí ele foi preso, saiu e ele estava decidido sair dessa vida. Já tinha até trabalho arrumado, né? Uhum. A gente já tinha casa e trabalho em Santa Catarina. Ele já tinha sido, inclusive, preso por tráfico de drogas. Sim. A senhora tem conhecimento disso? Tenho conhecimento. Uhum. Tá. A senhora tem conhecimento, sabe se ele foi condenado pelos crimes de drogas ou não? Ele foi preso e daí eu acho que era para responder, se não me engano, né? Tá. A senhora já foi testemunha do Renan nesses processos de tráfico de drogas ou não? Não, Não foi testemunha dele? não. Tá. A senhora, como mãe, tinha conhecimento que ele tinha essa vida e ele estava buscando sair. A senhora estava tentando dar um apoio, um auxílio para ele. Sim, ele foi preso por tráfico contra o menor. Aí ficou de maior e saiu. Tá. Entendi. E aí, no final do mês, era quando vocês pretendiam ir embora de Curitiba e acabou não dando tempo. Dia 25 a gente ia viajar. Tá. Ia para trabalho, né? Morar e trabalhar em Santa Catarina, né? A senhora sabe se o Renan, né, ouviu, se ele tinha o costume de andar armado, se ele tinha arma de fogo, né? Não tinha. Não tinha tanto que uma vez ele apanhou, né? Na rua. Ele apanhou na rua? Apanhou, apanhou na rua. Ele não tinha costume de andar armado. E o que aconteceu que ele apanhou na rua? Ele não conseguiu se defender? Isso, aham. Aí eu fui atacado uma vez, depois foi agora dessa vez de novo, né? Aham. Tá.
Tem mais alguma coisa que a senhora se recorda sobre essa madrugada, o Renan chegando desesperado na sua casa, ou era isso? Eu me lembro nesse dia que ele chegou desesperado, muito bem, né? Porque nessa noite, durante o dia 7, eu me batizei na igreja evangélica. E a gente passou um período junto, né? Aí ele saiu na noite que ele chegou desesperado. Então eu recordo bem dessa noite. O Renan, ele chegou de carro na casa da senhora? Esqueci de perguntar, ele tinha carro? Ele chegou com carro. Ele chegou assim com carro. A senhora se recorda que carro que era, a cor desse carro? Era um carro escuro. Marca eu não conheço muito bem, não me recordo muito bem se era Fiesta ou era o quê. Mas de carro não conheço, né? Tá, entendi. Não sei explicar. Dona Marta, eu estou satisfeito pelos seus esclarecimentos. Eu devolvo a palavra, excelente. Obrigado. Marcelo Baus com a palavra. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde. Só para que a gente possa entender, né? A senhora tem, além do Renan, quantos outros filhos? Eu tenho 9 filhos. 9. 9 O filhos. Renan é o mais velho, o mais novo? Como é que está o Renan na escadinha de filhos que a senhora tem aí? Renan é o quarto, eu acho. O quarto. Quem é o mais velho? Mais fácil. Renan é o quinto. É o- Tem que cortar nos dedos. Quem- Renan é o quinto. Os mais velhos são meninas, meninos? 6 homens e 2 meninas. Certo. Né? A senhora mencionou que o Renan saiu do juizado do adolescente após ter feito maioridade, a senhora disse? Isso. Aham. Mas então, quando adolescente, ele já tinha sido recolhido pelo juizado? Então, por tráfico foi nessa vez. Só essa vez? Foi 2 vezes, né, por tráfico. Mas como menor. Como menor. aham. Como menor. E como Isso. maior? Depois dos 18 anos. Como maior ele não tinha sido preso. Foi agora, dessa vez. Eu tenho 2 passagens dele aqui que eu vou mostrar para a senhora, De maior? de maior. Então, eu Essa eu preciso não saber sabia. quantas de menor ele teve. 2. Acho que A 2. senhora se lembra de 2. Me lembro Que a de senhora 2. teve que ir até lá, porque o adolescente tem que ser acompanhado por um responsável e tal. Isso. Uma que ele ficou um tempo em Curitiba e outra que ele foi para Laranjeiras. Laranjeiras do Sul. É. Por qual motivo ele foi para Laranjeiras do Por Sul? tráfico, né? Por tráfico de drogas, É quando era menor, né? quando era menor. Foi essas E 2 aonde vezes. que ele fazia esse tráfico? Eu não sei te dizer. Acho que era no Parolinhas. A senhora não sabe dizer, É. mas a senhora alguma vez viu Mas ele ele... ficou pouco tempo. Ele Ah, ficou pouco tempo. Não, Graças a Deus ele ficou pouco tempo. E foi impedido, né? Graças a mas a Deus. senhora, como mãe, alguma vez viu ele com droga? Não, Não. não. E como é que ele entrou para esse mundo do tráfico? Amizade, né? E conhecimento, Ele amizade. chegou a comprar... Porque antes ele trabalhava. Certo. Ele chegou a comprar algum carro, alguma moto? Não? Nunca teve nada. Nunca teve nada. Nem roupa para vestir direito tinha. Certo. Mas a senhora nunca... E como é que ele comprava a droga para vender? Aí eu nunca Ou convivi com isso, eu não sei te Então, dizer. desculpe, às vezes a mãe não sabe a própria vida do filho. A senhora não sabe como é que era a atividade dele no meio criminoso. Em que circunstância ele foi preso como traficante? Porque a senhora respondeu que ele foi preso 2 vezes por tráfico. Como que a polícia chegou até ele? Pegou na rua, eu acho, né? E Acho ele que pegou na rua. estava com droga, sem droga? A senhora viu, não viu? Não vi, Não viu. não vi. Mas para a senhora ele nunca andou com drogas na mão ou no bolso. Não, Pois é. A senhora também nunca viu ele com arma de fogo. não, nunca teve. Nunca viu ele com A gente carro. conversava sobre isso. Certo. Nunca viu ele com carro também, né? Não. A senhora sabe dizer quais foram ou quem foram os advogados dele? A senhora alguma vez chegou a contratar, pagar algum advogado? Não, Nunca. nunca. Sempre foi o Estado que deu advogado a ele. Sim. Eu indago porque nós tínhamos a Defensoria Pública Uhum. atuando aqui. A Defensoria Pública é um órgão estatal que faz a defesa de pessoas que não têm. Sim. O doutor não é defensor dativo, né? Uhum. Houve uma conversa, algum contrato de honorários, para que o doutor assumisse o lugar da Defensoria Pública? Não compreendi.
A senhora disse que ele não teria condições de pagar a própria roupa. A senhora disse? Sim, aham. Ok. Eu verifiquei que, nesse processo, ele atuava como defensor. Primeiro, teve um advogado na polícia com ele. Aham. Aí, depois, a Defensoria Pública assumiu, que é um órgão que faz a defesa das pessoas que não têm condições. E hoje não é a Defensoria Pública, hoje é o doutor. A minha pergunta é, como que o doutor chegou nessa causa? Por que ele chegou? O doutor foi Isso. eu que contratei ele. A senhora Eu que fui contratou. trabalhar, eu fui trabalhar. A senhora que contratou ele. Sim. Perfeito. Era só pra isso. Eu fui trabalhar fora, Não, estou trabalhando não, com a- justo e perfeito. Tá tranquilo por aí. O que eu quero perguntar para a senhora é se nos outros processos do tráfico a senhora também contratou advogado? Não, A senhora também não foi ouvida como testemunha, nem ninguém? não. Perfeito. E com relação ao tráfico de drogas, que ele foi preso, ele confessou que ele vendia droga ou não? Ah, eu não sei te dizer. A senhora não sabe. Porque eu não disso. participei. Não Tá. sei te dizer. Na noite que isso aconteceu, onde estava o seu filho? Estava trabalhando? Estava passeando? Com quem ele estava e de que forma ele estava? Qual foi o que? Porque veja, o seu filho escondia para a senhora que traficava. Mas eu quero saber o que ele contou para a senhora que estava fazendo Não, naquela ele não noite. escondia que traficava. Ele Quando contava? ele me contou, eu conversei, briguei com ele, vamos sair dessa vida. Foi aí que a gente tomou uma decisão dele sair dessa vida e a gente tomar um rumo na vida, né? Certo. Sair, Ok. meus planos eram, tiro de Curitiba, vai morar onde não conhece ninguém, vai trabalhar, vai ficar cegado, porque trabalhava antes. Certo. Mas então me conta, como que foi que nesse dia, o que ele estava fazendo lá no Parolim, já que ele morava lá, né? Ele morava lá. Isso foi na frente da casa dele, foi dentro do carro dele. Eu não conheço Parolim. Bom, Eu e o nunca- carro dele? Parolim. E o carro dele, senhora? A senhora disse que ele não tinha condições de comprar roupa, né? Aham. E o carro que ele estava? Eu não sei desse carro. A senhora não sabe desse carro. Não sei de quem era o carro. Mas a senhora sabe que ele estava de carro ou não sabe? Ele estava de carro nessa noite, mas não sei, porque andava emprestado, né? De quem era o carro? Aí eu não sei te dizer. Onde foi parar esse carro? Também, não sei te Não dizer. sabe. Ou seja, a senhora não sabia que seu filho tinha carro ou andava de carro, não sabia que seu filho tinha arma ou que andava armado. Muito menos que ele tinha droga e vendia droga. Confirma? A única coisa que eu sei de droga é porque quando a pessoa vai pegar droga, o cara passa droga, o dono da droga passa droga. Tá. Né? A Ok. pessoa, depois a pessoa acerta. É isso que eu sei de droga. Que é isso que eu vejo em TV, Certo. né? Canal de televisão a gente vê isso. Tudo bem. Vamos falar na vida real, não vamos falar na televisão. Seu filho falou o que para a senhora? Que ele teria sido atacado de que Sim. forma? Vou tentar Senhora. recordar. Vai conseguir se recordar? Como é que foi treinado? A única coisa que eu lembro é que ele foi atacado. Eu não me lembro que ele chegou em casa nervoso e contando, e não desespero da gente acalmar, né? Senhora, é um Então, detalhe acabo- importantíssimo, já que ele acabo contou para a no- senhora, mãe, fui atacado. Como, meu filho? De que forma? Ele estava onde? Ele estava no Parolim. No Parolim. Ao que eu lembro Na que casa estava de quem? Com quem ele estava? Ele disse que, bom, mas pelo menos a senhora disse que ele foi atacado porque deu um tiro. Como que essa A pessoa teve luta, né? Foi Teve atacado. Teve briga, né? teve briga? Isso, é isso que eu me recordo. E ele E depois eu e não a me arma, recordo. ele tomou a arma? Eu acho que sim, né? Porque não tinha. A senhora não pode achar. A senhora ouviu a conversa dele. Porque ele não vai responder minhas perguntas, eu já sei. Ele não vai responder minhas perguntas. Tenho certeza que não vai. Agora a senhora, ele contou para a senhora. Então a senhora me conta qual foi a versão que ele deu para a senhora. Como que a arma foi parar na mão dele? Ele contou para a senhora? Conta para a gente. Ou ele não contou?
Ele me contou que ele foi atacado e teve luta, né? Teve luta. E aí? O detalhe mais importante, como que a arma foi parar na mão E daí dele? ele me falou que deu um tiro. Mãe, eu dei um tiro. E daí vim embora. Aí correu, foi pra casa. E a arma? O que ele fez? Aí depois eu não sei. A da arma eu não sei te dizer. Ele deixou. Pergunto para a senhora. Se a senhora não sabe responder essas perguntas, você contou a verdade para a senhora? Tem mais perguntas? Macleto. Renan de Moraes de Paula. Senhor Renan, esse ato é um ato de defesa do senhor, né? O seu interrogatório. Pode exercer o direito ao silêncio, claro, ou pode responder as perguntas que entender que deva responder. Mas é o momento que a lei confere ao senhor a possibilidade também de conversar com os jurados, no sentido de dar a sua versão sobre o que aconteceu. O senhor gostaria de conversar um pouquinho com a gente? Sim, senhor. Obviamente, entendo que o senhor conhece a acusação, né? Eu gostaria de lhe passar a palavra. O que o senhor quer nos contar? O que aconteceu efetivamente naquele dia ou antes disso? O senhor tem algum envolvimento nesse fato? Não tem? Sobre as imagens, né? O senhor pode fazer um comentário assim em geral e possa dar a sua versão, se defender de alguma acusação que o senhor acha que é injusta, ou explicar melhor o que aconteceu. Fique à vontade. No dia que aconteceu dos fatos, eu saí da distribuidora, que eu tava trabalhando. Aí eu tava indo pra casa, aí eu avistei esse rapaz, ele tava de blusa, um negócio na mão, não sei o que que era. Ele mandou eu parar o carro, eu parei o carro. Aí eu desci, eu olhei assim, ele veio querer tentar me roubar. Falou, não, é um assalto, desce do carro, sai. Aí eu desci, ele começou a me empurrar com a arma na mão, e eu empurrei ele para tentar entrar dentro do carro e disparou a arma nele. Entendi. Que horas o senhor saiu da distribuidora? Eu saí, era por volta de umas 11h30, meia-noite. Eu estava sozinho ou estava acompanhado de alguém? Não, eu tava sozinho. Sozinho. Tinha bebido alguma coisa aquele Não, dia? nada. Tinha ido na distribuidora para comprar o que exatamente? Não, eu tava trabalhando. Certo. O senhor saiu da distribuidora, então, sem nenhuma bebida alcoólica e Sem não bebeu nada, nada nada. aquele dia. Era horário Nada. normal que o senhor saía da distribuidora? Era horário normal. Foi o senhor que fechou a distribuidora ou ela Foi. ficou aberta? Então o rapaz da distribuidora falou, não, pode fechar a distribuidora e pode ir embora mais cedo, que era dia de semana. Falei, não, tá bom. Daí eu fechei a distribuidora, contei o dinheiro certinho, deixei tudo guardado. Aí liguei pra ele e fechei e fui embora. Quando o senhor sai da distribuidora, o senhor vai em direção aonde? A sua Pra casa? casa, O senhor mora perto? perto. Questão de quadras ali, não? É questão de... Na mesma rua, só que mais pra cima. Um pouco mais para cima. Uhum. Tá certo. Quando o senhor sai, em que momento que o senhor avista o Vitor? Foi na hora que eu tava passando na rua. Ele estava de carro, a pé? Tava a pé, A pé. a pé. O senhor já conhecia ele? Não. Quando ele passa perto do senhor, o senhor perto dele, só para eu entender, ele vinha em sentido contrário do senhor? Não, eu tô indo assim e ele vem em sentido contrário, isso Contrário, vem de frente, mesmo. Isso. na mesma calçada ali. Não, eu tava com o carro na rua e ele veio no meio da rua. Ah, o senhor estava com o seu veículo. Isso. Só para deixar bem claro, não tinha mais ninguém no carro, era só Não, o senhor. só eu. Tá. E ele vinha andando. Isso. Ele vinha atravessando a rua ou ele estava na calçada? Não, ele tava no meio da rua. No meio da rua? No meio da rua. O senhor sabe dizer por que motivo que ele estava andando no meio da rua? Não sei. Deu para perceber se ele estava cambaleando, se ele estava drogado, se ele estava simplesmente andando no meio da rua? Ele tava meio tonto, bêbado, um cheiro de álcool. O senhor vinha dirigindo uma velocidade Não, baixa. tava tranquilo, uma rua normal, daí tinha uma lombada, tava devagar. Tá. Quando o senhor se aproxima dele, o senhor baixa o vidro, fala com ele? Não, tava com o vidro um pouco abaixado, daí ele parou na frente do carro, botou uma mão para trás, uma mão em cima do capô do carro e eu parei. O senhor não imaginou que pudesse ser um assalto? Daí eu pensei, alguma coisa aconteceu, né? O cara tá transtornado. Pois é. Algumas pessoas em momentos como esse, estou dizendo que o senhor tivesse que tomar essa saída, né? Dentro de um veículo, procuram fugir, né? Eventualmente se sente ameaçado. Infelizmente, a gente vê até cenas lamentáveis, né? Às vezes tem que se obrigar até a atropelar uma pessoa para não ser assaltada, etc.
O senhor teve uma opção diferente. O senhor resolveu parar o carro. É, porque ele, tipo, ele tava gritando, me ajuda, para, Aí me ele tava ajuda. pedindo ajuda. Aham. Aí eu falei, alguma coisa aconteceu, né? Eu pensei comigo. Tá. Então o senhor imaginou É, tivesse na hora eu não machucado a pessoa. imaginei que era que o cara ia tentar me roubar. Tá. Então, quando o senhor se aproxima, o vidro já estava mais abaixado, ele coloca a mão no capô do Isso, carro, né? Isso. E o que acontece nesse momento? Aí eu parei o carro e ele veio pra cima de mim. Daí eu abri a porta, desci, ele falou, não, é um assalto, sai do carro. E começou a me bater com a arma na mão, assim, eu me defendi, né? Aí eu bati na mão dele, assim, disparou a arma que tava na mão dele, disparou nele. Em que momento o senhor vê que ele está armado? No momento a hora que ele começou a me agredir. Ele agredia o senhor estava com o vidro mais ou menos abaixado, o senhor se recorda? Isso. Era muito, metade? Não, era pouca coisa, assim, tipo, o vidro tava aqui assim nessa parte, assim, de mim. E ele agrediu o senhor dando soco? Dando soco, batendo com negócio. Na hora eu não vi que tava de noite, né? Não vi o que tinha na mão dele. Vi que era um ferro que batia na minha cabeça. Ah, ele chegou a dar vamos dizer assim, uma coronhada no senhor? Isso, foi. O senhor tentou segurar a mão dele? Não, eu me defendi, porque ele vinha com as duas mãos, né? Eu só tentei me defender. Nesse momento, o senhor tem ideia por que o senhor não acelerou o carro para... Não, porque eu parei o carro, né? Ok, mas o senhor parou e desligou o carro? Não, o carro ficou ligado. Então por que o senhor não acelerou? Não, daí que depois que eu entrei no carro e saí, porque eu desci do carro, né? Pois é, o senhor foi enfrentar uma pessoa fora do carro armada. Isso, eu fui tentar ajudar, mas na hora eu não vi que ele estava armado. Então, na verdade, o senhor desce do carro Isso, depois que ele dá voz de assalto para o senhor. isso. Mas o senhor não foi agredido dentro do carro? Então, eu fui agredido no carro, ele bateu na minha cabeça, e aí eu desci do carro. Entendi. Tá bom. Quando o senhor desce do carro, vendo ele armado, né? Ele atira no senhor? Não, Por que razão? não sei. Ele tenta pegar o carro do senhor? Tenta. Tenta? Ele tenta entrar no carro, daí eu puxei ele do carro. Certo. E em que momento acontece o disparo? No momento que ele começa a me bater, daí que eu puxei ele para trás. Daí o senhor tira a arma da mão dele. Não cheguei a tirar a arma na mão dele, ele começou a me agredir e disparou nele. Ele mesmo se atirou? Não, ele tentou me agredir com a arma na mão e eu tentei me defender. Bom, então o senhor está dizendo que o senhor não pegou a arma dele e a arma disparou, ou seja, ele atirou nele mesmo. Isso. Não, que eu me defendi, eu não peguei a arma da mão dele, a arma estava na mão A dele. arma disparou? Disparou. Se não foi o senhor que atirou, foi ele, né? Isso. Então ele atirou nele mesmo? Isso. Entendi. Sabe quantos tiros foram efetuados? Não, foi um tiro só. Um tiro só. Ele cai no meio da rua? Não, ele ficou um pouco de pé, daí depois caiu, eu entrei no carro e saí fora. Fui embora. E a arma? A arma ficou lá. Ficou com ele? Isso. Certo. O senhor vai embora e faz o quê? Vai para casa? Eu vou pra casa. Eu cheguei em casa e peguei um carregador e fui na casa da minha mãe. Carregador dele? Carregador de celular. Tá. E aí o senhor conta para ela o que aconteceu? E daí eu contei pra minha mãe o que aconteceu. Quando o senhor sai do local, o senhor tem ideia que ele faleceu ou não faleceu? O que o senhor pensou quando o senhor saiu? Não, na hora eu nem vi aonde que pegou o tiro, eu não tive ideia. O senhor chama a polícia? Não, Chama a ambulância? não. Entendi. Já aconteceu alguma coisa parecida com essa na sua Nunca. vida? Não? Nunca. Se eu pudesse ter feito alguma coisa diferente, o senhor faria o que se a situação acontecesse novamente? O senhor teria parado? O senhor teria ido embora? Ah, a próxima vez acho que eu nem parava. E o senhor, então, só para deixar bem claro, o senhor parou com o objetivo de ajudar uma Isso. pessoa que o senhor achava que precisava de ajuda. É, que ele tava falando, me ajuda, me ajuda. Entendi. O local estava movimentado naquele momento? Tinha umas pessoas na rua, tinha carro passando. Alguém para ajudar? Não. Que tipo que passa, eu vi que tinha carro passando do outro lado da rua, né? Alguém parou? Não, Não. O senhor sabe de alguém que viu a cena acontecendo? não. Tinha câmeras de rua ali em algum comércio? Pudesse ter pego essa situação? Eu acho que tinha.
senhor ficou sabendo onde ele estava antes de encontrar com o senhor? Não. Conta um pouquinho do senhor. O senhor está com quantos anos? Eu tô com 20 anos. 20 anos. Eu trabalhava nessa empresa, lá na distribuidora. O senhor é casado? Não, eu só tava namorando com ela, Tem filhos? Sim, O senhor estudou até que série? eu estudei até a 9ª série. O senhor tem algum vício? Faz uso de droga? Não, eu só fumava maconha, só. Entendi. Nunca se envolveu com qualquer situação com arma de fogo? Não, nunca. Nunca peguei Satisfeito, uma arma. Dr. Bauser, com a palavra. Excelência, só questão de ordem, o acusado ele vai responder somente a defesa, não vai responder a acusação. Fica à vontade. Os jurados também não vai responder? Vai responder o cidadão jurado se tiver questionamento ao final. Agora o Ministério Público não. Obrigado, excelência. Renan, boa tarde. Boa tarde. Renan, desde a primeira vez que você deu depoimento com relação a esses fatos, você assumiu a autoria. Você nunca negou. Sim, Só tem uma pessoa aqui hoje que pode falar o que aconteceu e é você. sim, A senhor. sua mãe não estava lá, a esposa da vítima não estava no momento dos fatos, o pai da vítima não estava no momento dos fatos e o investigador fez o papel dele na sequência de investigar de fato o que aconteceu. A vítima, o Vitor, ele estava transtornado quando ele te abordou? Tava. Num primeiro momento, você imaginou que ele estava pedindo ajuda para você, foi isso? Ele falou, socorro, me ajuda, me ajuda. Tá. E aí você decidiu descer do carro para ajudar ele? O que você pensou na hora? Eu pensei que aconteceu alguma coisa e eu parei, Tá. simplesmente. Você chegou a tomar conhecimento que o Vitor já tinha agredido uma pessoa que ajudou ele cerca de 1 hora antes, lá no posto Pelanda? Não sabia de nada. Não chegou a ter conhecimento disso? Nada. Que o Thiago foi ajudar ele acabou agredindo o Thiago? Não Que a sabia. esposa dele saiu com a boca machucada? Não sabia. Não sabia. Tá. Você conhecia já o Vitor ali do bairro? Já tinha visto ele? Não, nunca vi. Sabia onde ele estava antes? Se ele estava num bar? O que ele estava fazendo? Não sabia. Chegou a tomar conhecimento que ele estava num bar ali próximo e que ele arrumou confusão também nesse bar com o dono do bar? Não, nas horas dos momentos, dos fatos, eu não sabia, porque eu não sei quem que é ele, essa pessoa eu não conheço. Tá. Você agiu ali para se defender, foi isso. Tá. Então, voltando lá para o momento do carro. Você desce do carro. Que momento que o Vitor fala para você que ele não precisa de ajuda? Que ele te dá uma voz de assalto, ele tenta te abordar, o que ele faz? Ele falou, desce do carro, é um assalto e eu quero só o carro. Aí ele me empurrou para trás, assim, eu fui para trás, ele foi tentar entrar dentro do carro, foi fechar a porta e eu puxei ele para trás. Falei, não. Aí ele começou a me dar mais coronhada na cabeça e eu tentei me defender. Que momento você percebeu que ele estava com uma arma de fogo? No momento, a hora que ele começou a me agredir. Tá. O momento do disparo, o Renan, precisa ficar um pouco mais claro, né? Foi um único tiro que acabou atingindo a cabeça dele. Foi muito rápido, né? Você se recorda se você conseguiu tomar a arma dele? Ficou naquela disputa ali? Como que foi? Não cheguei nem a pegar a arma dele, da mão dele. Aham. Tá, foi naquele momento rápido ali que você brigando com ele, tentando se defender, que acabou disparando, foi isso? Isso. Tá. Quando você percebe que teve o disparo ali com a arma de fogo, qual que foi a tua reação? A minha reação, eu achei que não tinha acertado, né? Aí eu entrei no carro e saí. Aí você... Eu fiquei sem sentido, né? Sem o que fazer. Sim. E aí é quando você vai até a casa da sua mãe. Isso. Tá. Você já foi preso, né? Já foi processado, já foi condenado por tráfico de drogas, né, Sim. Renan? Sim. Tá. Em alguma dessas oportunidades que você foi preso com arma de fogo? Não. Não? Quando menor de idade, você chegou a ser preso por uso de arma de fogo também ou não? Não, nunca. Nunca foi abordado com arma de Nunca peguei uma arma na mão. Tá. Naquele momento era o que tinha ali para você se defender. Sim. Você acredita que se você não tivesse tido essa rápida reação, a vítima, transtornado ali, ele poderia ter atirado contra você? Poderia? Tá.
Você percebeu ali que ele estava alterado, né? Sim. Você estava com um carro no dia? Tava. Se recorda o carro que você estava? Era um Fiesta. Era um carro teu, emprestado? O carro, o dono da distribuidora vendeu pra mim o carro, ele falou que pra mim pagar parcelado pra ele daí. Aham. Aí ele falou pra mim ficar com o carro. Tá. Entendi. E aí você vai com esse carro até a casa da sua mãe? Sim. Tá. Passado aí quase 2 anos desses fatos, você se sente arrependido? Você teria agido diferente? Qual que é a tua percepção sobre o que aconteceu? Na hora eu tentei, ajudar a pessoa e acabei me complicando, né? Fiquei sem sentido. Você se arrependeu? Se arrependi. Teria agido diferente? Se imaginasse que ele tivesse com uma arma de fogo, né? Teria dado fuga com o carro? Teria corrido dali? Não tinha nem parado. Não tinha nem parado se soubesse que ele estava armado, né? Tá, entendi. Tem mais alguma coisa que você se lembra daquela noite, daquela madrugada? Não, porque era só isso mesmo. O fato que aconteceu. Tá certo. Tô satisfeito, Renan. Obrigado. Uma questão pelo conselho de sentença. Há um microfone ao seu lado. Se for, cuidado só com o copo. Se você puxar ali, isso passa por trás. Ou tira o copo. Vê se tá ligado, por gentileza. Tá, né? Som. Boa tarde, Direcionar meritíssimo. para mim a pergunta. Excelência. Obrigado. Eu só queria esclarecer aqui, Pois porque a mãe aqui confessa que o réu chegou chorando em casa, confessando que atirou na vítima. Ela alega que ele confessou, ele chorou e confessou. Só que a vítima aí relata no seu depoimento que a vítima, não, o réu, que a própria vítima atirou em si mesma, após dar uma coronhada no réu. Sim. Eu não entendi, porque a mãe fala que o réu chegou chorando e falou que confessou o tiro. Sim. E o réu fala que... Essa, na verdade, são informações contraditórias, né, que cabe daí a vocês analisarem. Né? A informação da mãe ou dele. O processo nem sempre é linear, nem sempre a informação guarda consonância. Mas eu vou repetir a pergunta para que ele possa eventualmente quer esclarecer essa divergência entre a sua versão aqui e o que sua mãe disse? Ou o senhor acha que ela entendeu errado? O que o senhor Não, eu falou acho pra que ela entendeu errado. Tá, o que o senhor está afirmando é que o senhor não atirou nele. Não. Porque em momento algum eu não peguei na arma, né? Posso perguntar então para o senhor não disse para sua mãe que atirou nele? Não, eu falei que tentei me defender, eu expliquei o que aconteceu na hora, né? Mas eu falei que disparou a arma, né? Mas não falei que peguei na arma, que dei tiro. Essa é a versão. Mais alguma questão? Pois não, o microfone atrás, lá, por gentileza. Melhor ainda. Obrigado, Jade. Boa tarde. Quando ele estava no processo ali do tráfico, normalmente quem está no tráfico, ele usa uma arma para se defender, para evitar que alguém chegue lá e simplesmente tome a arma dele em vez de comprar, certo? Eu quero que ele confirme para mim, então, que ele não tinha uma arma para se defender quando ele estava na prática do tráfico. Tá, vamos dividir a pergunta em 2 momentos, né? O senhor já teve situações com tráfico de drogas? Não, o senhor era traficante ou era usuário? Não, eu vendia, eu só guardava, só entregava pro PA a droga só. Mas O senhor desse tempo pra cá eu não tava mais mexendo com tráfico. O senhor fazia entrega da droga, é isso? Isso, Então o senhor participava como se fosse um motoboy do tráfico, é isso? isso. Não, eu só guardava, eu não entregava nada. O PA vinha e pegava a droga e... Mas a droga não era sua? Não. Ficava só guardada na sua Isso. casa? Não, na minha casa não, na casa dele. Na casa de quem? Na casa dele que ele morava. Mas o senhor então vendia a droga? Não, isso no passado, né? Sim, não. A pergunta do jurado é exatamente qual era a sua relação. Se o senhor era um usuário de drogas, o senhor participava Não, do que nem comércio. na época dos fatos eu só fumava maconha. O Usuário senhor de ganhava maconha. dinheiro com droga? Com a Não. droga? O senhor guardava a droga para alguém? Isso, Guardava. Mas Guardava. a droga era de outra pessoa. isso. Para guardar a droga, o senhor
cobrava um pouquinho da droga para o senhor poder fumar? Não, Não? O não. senhor comprava a droga dele? Comprava. E por que o senhor guardava? Não, eu guardei porque eu tava precisando de dinheiro, que daí foi na época dos fatos que aconteceu. Então ele dava um pouco de dinheiro para o senhor guardar a droga para ele. Isso. O senhor, Que para foi que fazer... eu caí, que eu fui apreendido, né? Não, a pergunta do jurado é no sentido se o senhor guardava a droga. O senhor tinha alguma arma para poder eventualmente evitar que alguém pegasse a droga do senhor? Não, O senhor nunca teve arma de fogo? nunca. Perfeito, essa é a resposta. Bom, mais alguma questão? Ah, desculpa, eu não tinha visto. Parolim é um lugar. Eu sou do Rio, né? Desculpe. Eu sou do Rio de Janeiro. Que eu Que só bom. quero entender. O Parolim é um lugar perigoso aqui. Não, veja, comparado com o quê, né? Então, a senhora vem do Rio, minha Com família toda é Rocinha. carioca, eu estava no Rio semana passada. Então, assim, eu imagino que ele, lidando com droga, andar desarmado. Vou só explicar uma coisa. Qualquer pergunta que vocês vão fazer não pode antecipar nenhum juízo de valor. Senão o júri é anulado. Tá? Uhum. Se a sua pergunta tangenciar qualquer forma da senhora antecipar, antes de ouvir as partes, é uma pergunta que é vedada. Né? Não faça ilações sobre regiões de Curitiba. Encerramos aqui, então. O senhor pode retornar lá, por gentileza. Suspendo a sessão. Ah, desculpe, tem mais uma pergunta. Eu não vi o senhor. Perdão. É que eu fiquei um pouco confuso no questão do tempo, que você falou que o réu falou que saiu 11 horas de onde que ele trabalhava. Ele falou por volta de 11, 11h30, né? E ele falou que era perto da casa que ele morava. Só que nas imagens que a gente viu, a vítima estava meia-noite no posto Pelanda. Então não ficou claro se o horário não foi esse ou o que ele fez entre esse caminho que era perto e demorou mais de 1 hora para chegar, pelas contas aqui que eu fiz. Entendi. O já está perguntando para o senhor exatamente essa questão temporal, né, entre o senhor sair do seu serviço e eventualmente chegar em casa. O senhor falou que saiu por volta das 11, etc. E pelas imagens ali no posto, parece que o horário está um pouco diferente. Porque eu demorei um pouco para sair, que a última hora que eu vi era cerca de 11, 11h30. Certo. E o senhor, no posto de gasolina, o senhor sabe dizer que horas? Não sei, porque eu não fui em posto de gasolina. Lugar nenhum. O senhor não teve Lugar no posto, nenhum. foi direto para casa. Isso. O senhor falou que a sua casa para o trabalho são quantas quadras, mais ou menos? É pertinho, mas que eu demorei para fechar a distribuidora até eu sair, arrumar minhas coisas para ir embora. Assim, é pertinho como daqui ao Shopping Miller, por exemplo? Não, Mais perto? é perto, dá uns 500 metros. Certo. 600 E havia metros. razão para o senhor ir de carro para o trabalho? É porque eu tinha ido, momentos antes eu tinha ido comprar uns negócios para distribuidora e eu fui com o carro. Ah, entendi. Certo. Essa é a resposta. Chegamos assim no interrogatório. Excelências, rapidamente, então, uma palavra com vocês. Sei que quando a gente fala a respeito do homicídio, a nossa impressão natural, nossa reação natural, desde logo, é que se a gente tenha uma tolerância zero em relação a isso. E hoje o que a defesa tentou trazer aqui a Vossas Excelências é que se tem uma tolerância um pouco maior em processo. É que se visualize aqui, Vossas Excelências, é que vocês tentem se colocar no lugar do Renan naquele momento. É que se imaginem numa situação da qual o Renan passou. Embora a minha imensa admiração pelo promotor de justiça aqui, no qual assisti inúmeros júris ao longo da vida acadêmica, profissional, não concordo que se venha aqui sustentar uma condenação com base em erros passados. Hoje, se saísse desse tribunal aqui e Deus me livre, acontecesse algum ao pegar o meu carro e sair daqui, eu gostaria que eu fosse julgada pelo fato, pelo que aconteceu. E não pelo que eu sou, não pelo que eu passei, não pelos meus erros do passado. Aqui todas aquelas antecedentes, toda mais de 30 minutos de sustentação aqui que foram baseados no que o Renan fez lá no passado, quando era jovem, ou aos 18 anos, não guarda nenhuma relação com esse processo.
Sim, doutor, eu entendo. Contemporâneo, mas não guarda relação nenhuma com esse processo. E é nisso que a gente tem que se ater. O último quesito aqui, Vossas Excelências, que eu trago, ele é uma tese alternativa. Não significa que a defesa deixa de acreditar ao longo da sustentação da legítima defesa, não é isso. Nós continuamos a ter, que é a crença de que o Renan sim agiu em legítima defesa. E de fato agiu. As circunstâncias aqui que vão ser apresentadas rapidamente nesse último quesito, que vai ser votado posteriormente lá em sala, é que se caso Vossas Excelências entendam que o Renan talvez não tenha agido da forma que deveria, que talvez poderia ter utilizado outros meios para se defender, que talvez tenha ultrapassado um pouco. É aí que entra uma tese alternativa que nós trazemos aqui, que é chamada de homicídio privilegiado. E aqui eu não gosto muito desse nome, que é tratado de homicídio privilegiado, porque quando se fala de uma condenação de homicídio, não acho que se tenha privilégio nenhum. O que se tem aqui e que é previsto no legislador é a possibilidade de haver uma redução na pena quando se reconhece o homicídio privilegiado. Esse homicídio privilegiado, ele tem alguns requisitos a serem cumpridos para que se reconheça. E são eles: que o agente, naquele momento do fato, tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta agressão da vítima. E aqui, Vossas Excelências, parece que o tipo penal foi realmente construído para esses fatos. Porque o Renan, de fato, agiu sob domínio de violenta emoção logo após uma injusta agressão da vítima. E aqui, eu ressalto que esse tipo penal, essa exceção criada pelo legislador, ela é feita justamente porque em determinadas condições a vítima age de determinada forma que vem a sofrer pela própria torpeza. Que é exatamente o que aconteceu aqui. O histórico aqui do que aconteceu na noite do Vitor foi explorado até demais pelo Dr. Roberto, então nem vou voltar nisso. Mas, de fato, o perfil dele e de quem seria a pessoa de Vitor ficou claro aqui. Embora o promotor tenha explorado tão somente a pessoa de Renan, nós nos dispusemos aqui a mostrar que o Vitor, desde o início daquela noite, buscou briga. E da mesma forma fez com o Renan. Vossas Excelências, aqui, o primeiro requisito dele ter agido sob domínio de violenta emoção, isso aconteceu no momento em que ocorreu a briga, no momento em que houve o assalto, no momento em que ele foi abordado pelo Vitor. Lá naquele local, enquanto ele estava indo a caminho da sua casa. E aqui eu questiono, Vossas Excelências, a refletirem. O que será que quem de nós teria a coragem ou não teria a coragem de apertar um gatilho em determinadas situações, em situações extremas como essa? E aqui conta, Vossas Excelências, que inclusive eu passei por uma situação em que, alguns anos atrás, eu não sou de Curitiba, sou de uma comarca do interior, mas participei de uma situação em que ocorreu, foi conhecida inclusive como o passeio do Mr. Crepe. Eu estava lá dentro, jantando com os meus amigos, estava sentada de costas para a porta, então de frente para o restaurante. E nesse momento eu pude visualizar, no exato momento, que a pessoa que fez o do restaurante sacou a arma. Ele saca a arma, dispara 1, 2, 3 vezes e a arma não funciona. Nesse momento, a minha reação, há uns anos atrás, foi levantar, dar as costas para a pessoa que estava armada e sair correndo. Essa foi a minha reação. A reação do amigo que estava do outro lado e mais próximo da pessoa que estava, que fez disparos dentro do restaurante, que atingiu pessoas dentro do restaurante, foi partir para cima, no momento em que a arma falhou. Então isso eu falo e conto essa história para que vocês reflitam. Como é que nós agiríamos dentro de uma circunstância dessa? O doutor juiz falou, mas por que não passou por cima? Por que não acelerou o carro? A gente não sabe
como vai agir em situações como essa. E esse é justamente o domínio de violência e emoção. E violenta emoção. Você não sabe, é um apagão, você não... Eu, depois que saí do restaurante, não me recordo de como pensei em levantar, reagir, pegar todas as minhas coisas e dar as costas para uma pessoa que estava armada. E se você pergunta a pessoas que passaram por circunstâncias de medo extremo, de assalto, também não se recordam exatamente dos fatos. E elas não agem premeditadamente. Elas não calculam as ações. Isso é a violenta emoção. Elas agem de acordo com o que o corpo reage. E nós não sabemos como vamos reagir. Vamos reagir em circunstâncias como essa. E o Renan agiu dentro daquelas circunstâncias, naquilo que ele podia. E ele se defendeu. E agiu sob domínio de violenta emoção, logo após ser agredido, pela vítima. E aqui nós juntamos todos os requisitos que prevê o artigo 121, parágrafo 1º, que seria o homicídio privilegiado. Ou, melhor dizendo, essa diminuição na pena que o Renan teria por ter agido desta forma. Então aqui, Vossas Excelências, quando lhes for questionado no último quesito, se não for do entendimento de Vossas Excelências por absolver o Renan pela legítima defesa, por entenderem que ele podia ter usado de outros meios, mas talvez menos drásticos do que disparo, então Vossas Excelências reconheçam no último quesito que o Renan agiu com violenta emoção e se coloquem no lugar dele. E o que vocês fariam numa circunstância dessa? E essa é justamente o homicídio privilegiado. Então, de forma subsidiária e sem deixar de desacreditar na nossa tese de legítima defesa, caso Vossas Excelências não entendam pela absolvição da defesa, então a defesa pede que condenem, mas condenem na medida justa. E a medida justa aqui é a condenação pelo homicídio privilegiado. E assim, eu encerro a minha fala, não tendo mais que ser colocado pelo Dr. Roberto, pela doutora Viviane. Eu agradeço imensamente a atenção dos vossos jurados que atentamente observaram tudo que foi dito pela defesa e, novamente, ressalto. Inicialmente, peço a absolvição pela legítima defesa e, subsidiariamente, se reconheça a tese do homicídio privilegiado. Agradeço. Os presentes autos de ação penal pública incondicionada, registrada sob o número 1611, dígito 17, 2021, proposta, então, pelo Ministério Público, em face do senhor Renan de Moraes de Paula, o qual foi pronunciado, ou seja, encaminhado à júri popular, como incurso nas ações do crime de homicídio consumado, na sua forma simples. Na presente sessão, iniciada às 13h30, houve instrução em plenário e debates. E, ao final do presente julgamento, em sala especial de votação, estou reconhecido que no dia 8 de setembro de 2021, no bairro Parolim, aqui em Curitiba, que o senhor Vitor Lopes de França, Aparecido, foi vítima de disparo de arma de fogo, sendo essa a causa de sua morte. Restou reconhecido e também confessado que o senhor Renan de Moraes de Paula praticou o fato. O Conselho de Sentença deixou de absolver o acusado e refutou a tese da violenta emoção. Assim, diante da vontade soberana do Conselho de Sentença, eu julgo procedente a denúncia para condenar o senhor Renan de Moraes de Paula nas sanções do crime de homicídio na sua forma simples e consumada. A pena, nesse caso, considerando inclusive a presença de duas atenuantes, eis que o réu menor de 21, a data do fato, e ter confessado a prática do crime, a pena fica fixada em 6 anos de reclusão em regime semiaberto, mantendo-se nesse momento a custódia cautelar do acusado, esse que ostenta a condenação já transitada em julgado por outro crime, tráfico de drogas, uma pena superior a 4 anos, e somada a esta, que foi fixada em 6 anos, importaria em regime fechado. Assim, determino, diante da fixação da pena no seu importe mínimo, considerando a inexistência de nulidades levantadas em plenário, torna seguro, com certo grau de estabilidade, a previsão, de que a pena será efetivamente somada a
pena de 4 anos do tráfico de drogas. Essa sentença, de maneira bem sucinta, é publicada em plenário. Eu, ao tempo que agradeço as palavras endereçadas a esse magistrado, pelo Ministério Público, pela zelosa defesa, agradeço a participação cidadã de cada um dos senhores e das senhoras. Lembrando que essa semana cumprimos até agora 50% do planejado. Temos amanhã um outro júri e vamos finalizar na sexta-feira com o último júri dessa pauta. Desejo a todos uma excelente noite, bom descanso, Deus abençoe a todos e a sessão está encerrada. Muito obrigado.